Meus amados irmãos, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Hoje, dia 17 de agosto de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário. E o texto bíblico encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 19 ao 21, que nos diz o seguinte: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a convenção a Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Meus amados, a fidelidade cristã se revela em humildade e perseverança. Glória seja dada ao nome do Senhor. Isso nos mostra que a palavra nos ensina. Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. O próprio apóstolo Pedro, ele vai narrar, ele vai descrever, no capítulo 5 da primeira carta, versículo 6, ele vai dizer, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Glória a Jesus. Até em Provérbios, irmãos, vai dizer o temor do Senhor, no capítulo 15, versículo 33, é o princípio da sabedoria, e diante da honra vem a humildade, tá vendo, irmãos? Então, a gente aprende dentro da carta aos Efésios também. O apóstolo Paulo apresenta a vida cristã como uma verdadeira vocação e nos chama a vivê-la com dignidade, irmãos, de modo coerente com o chamado que recebemos de Cristo Jesus. Para isso, ele destaca virtudes essenciais que devem, irmãos, marcar o caráter do cristão através da humildade, mansidão, longanimidade, e isso tudo está inserido no fruto do Espírito. Não basta ser batizado com o Espírito Santo, isto é bom, mas precisamos desfrutar do fruto do Espírito nas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. E suportar uns aos outros em amor, irmãos. Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer, nada façais por contenda ou por vanglória, tá vendo, irmãos? Mas por humildade, cada um considere uns aos outros superior a si mesmo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não é por acaso, irmãos, que essa lista se inicia com humildade, irmãos. Essa virtude ocupa lugar de destaque, pois serve como fundamento para todos os demais. O próprio Jesus Cristo nos convida a aprender dele, afirmando ser humilde de coração, né, irmãos? Aprendei de mim, Jesus disse, lá em Mateus 11, 28, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Entretanto, irmãos, suas perfeições eternas, o Senhor enfatiza a humildade como modelo a ser seguido por seus discípulos, revelando que a verdade, né? A verdade, ou seja, o verdadeiro crescimento espiritual começa com o coração quebrantado diante de Deus. Glória a Jesus. Você vai ver isso lá no Salmo 51, verso 17. Glória a Jesus. As Escrituras, irmãos, nos ensinam que ela é forjada nas tribulações, assim como se desenvolve a partir de uma vida de domínio próprio. Ou seja, tudo está inserido no fruto do Espírito, irmãos. Também, glória a Jesus. A perseverança, meus queridos, não nasce na força humana, não, mas tem sua fonte em Deus, que sustenta seus filhos em meio às lutas, às adversidades, às dificuldades da vossa caminhada. Por isso, a comunhão com o Senhor é essencial, irmãos. A oração se torna um meio precioso de manter um coração firme, alinhado com Deus. A palavra nos exorta a perseverar em oração, lembrando-nos de que abandonar essa prática, irmãos,
enfraquece nossa vida espiritual e nos distancia da fonte de graça, ou seja, da fonte da graça divina. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida cristã sem a perseverança seria profundamente comprometida, irmãos. É por meio dela que enfrentamos as tribulações que fazem parte da jornada de todo discípulos. Glória a Jesus, inclusive de todos nós que estamos servindo ao Senhor. Além disso, o próprio Jesus afirmou que a salvação está reservada àqueles que perseveram até o fim. Lembra que Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diante disso, devemos buscar ao Senhor com sinceridade e com verdade, pedindo que Ele produza em nós tanto humildade quanto perseverança, irmãos. E essas virtudes sustentam nossa caminhada e evidenciam uma fé genuína e uma vida verdadeiramente comprometida com Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.